Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, neste vídeo a gente vai dar sequência ao nosso pequeno curso de eletrônica, né? E também neste vídeo eu quero estar disponibilizando para vocês aí, para quem deseja adquirir a placa daquela controladora versão 3. Então, alguns de vocês pode ser que não tenham tido condição de adquirir a placa já montada. Então, neste vídeo eu estou demonstrando também as possibilidades de você estar adquirindo aquela placa, no caso dela totalmente desmontada, sua placa, ou com alguns componentes, né, algum conector, assim, da forma que você preferir. Eu vou estar deixando aqui na descrição deste vídeo os links para você estar adquirindo esses formatos. Então vai ter a modalidade da placa totalmente vazia, ou se você optar por alguns componentes, como por exemplo os conectores ou só os circuitos integrados, que às vezes você tem dificuldade para encontrar os circuitos integrados. Então, se você assim preferir, eu posso também estar te enviando a placa com os circuitos integrados ou com alguns outros componentes que você tenha dificuldade aí. Mas então, pessoal, dando sequência, como eu disse, na nosso mini curso de eletrônica, né? Na aula passada nós falamos sobre resistores e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre resistores, mas também vai falar um pouco mais sobre capacitores. E se der tempo, a gente vai começar a falar sobre transistores, né? Mas de antemão eu quero aqui agradecer todos os meus inscritos, as pessoas que vêm acompanhando a gente aí com muito respeito. Quero agradecer vocês também que estão fora do Brasil, que vem acompanhando a gente. E também você que não é inscrito, queira se inscrever no canal da gente aí, para que dê uma força, para que a gente tenha um pouco mais de entusiasmo, para poder estar gravando vídeo para vocês aí. E se Deus quiser, muito em breve eu vou estar dando continuidade a todas as outras séries que a gente tem iniciado aí. Então vamos agora para o nosso mini curso, para a gente continuar falando então sobre resistores, assim como de capacitores, como eu já mencionei. Então pessoal, na aula passada, como eu ia dizendo, na aula passada a gente falou sobre resistores, né? Então hoje a gente vai dar sequência, explicar aqui um pouco mais sobre resistores. E é o seguinte, o resistor, pessoal, é um componente, como já foi falado, não é um componente para poder... ele está limitando voltagem, né? Ou seja, limitando a tensão. Ele é um componente para limitar a amperagem, ou seja, a corrente, né? Então, o resistor é um componente assim extremamente utilizado na eletrônica. Eu posso dizer até que ele é indispensável, né? Sabemos que o resistor é um componente passivo, não é um componente ativo, mas que ele tem a sua imensa utilização dentro da eletrônica, tanto na eletrônica digital quanto na eletrônica analógica, mas mais na eletrônica analógica porque é muito utilizado para poder fazer divisores de tensão. Então, como vocês podem observar aqui, ó, aqui nós temos aqui um gerador, né, de tensão alternada que passa por uma ponte retificadora, né, e aqui nós temos então um divisor de tensão. Então é possível, pessoal, você adquirir uma tensão com um simples divisor de tensão. Vamos supor, você tem um circuito que você pretende ter num determinado ponto específico uma certa voltagem, né? Então você faz um divisor de tensão e aí só você calcular os valores desse resistor para que assim você possa estar obtendo então essa tensão. É importante ressaltar o seguinte, pessoal, que quando você vai fazer essa divisão desses resistores, ou seja, quando você vai associar esses resistores, né, colocar em série nesse formato aqui para poder fazer o divisor de tensão, é importante você ressaltar, você lembrar o seguinte: imagine que você tem aqui um potencial de 12 volts, né, nessa linha aqui um potencial de 12 volts. Aí o que acontece? Aí se você colocar, por exemplo, eu quero fazer um divisor de tensão, mas que tem uma certa amperagem aqui no centro, né? Aí você fala, bom, é muito fácil para me colocar ter essa amperagem, basta eu calcular a amperagem que eu quero pelo valor da resistência, então eu faço o divisor de tensão e obtenho essa amperagem. Não pode fazer isso, pessoal, pelo seguinte, vamos supor que eu quero aqui, vocês vão entender o porquê que não pode. Vamos supor que eu quero aqui uma voltagem aqui de 6 volts e uma corrente de 1 ampere, né? O que eu faço? Para mim ter essa corrente de 1 ampere aqui, eu poderia até ter essa corrente de 1 ampere aqui no centro aqui, né? Mas só que eu ia ter um problema muito grande com o consumo que esse divisor de tensão ia causar na minha fonte. Por quê? Porque para mim ter uma divisão aqui de 1 ampere, né? Eu tenho que ter uma resistência que baixa o suficiente que
dê para passar a circular esse 1 ampere, né? Então logo quando eu colocar esses dois resistores em série, por causa que a resistência deles vão ser extremamente baixa, para poder dar essa amperagem que eu quero, no caso de 1 ampere, e então vai se tornar uma malha aqui, ó, de consumo extremamente alto, ou seja, a minha fonte, o simples divisor de tensão, né, ele vai acabar sendo uma carga para minha fonte. Então, sempre quando você for fazer um divisor de tensão que você precisar de uma amperagem, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa tensão aqui no meio, ou seja, fazer um divisor de tensão com resistor de valor que seja relativamente alto, né? Aí na casa de 1K para cima, dependendo se for 12 volts, né? E, ou seja, que somando aqui o série desses dois resistores aqui, ó, que, por exemplo, se nós pegar aqui 10K, que é 10.000 ohms, né? Mais 470, dá 10.470 nesse caso aqui. Aí se nós pegar aqui, vamos supor que aqui seja 12 volts, se nós pegar aqui 12 volts dividido por 10.470, logo vai dar um consumo extremamente baixo, né? Então nós temos o divisor de tensão, só que nós não temos um consumo de amperagem excessivo, né, nessa malha aqui. E é justamente por isso, pessoal, que muitas vezes você compra um aparelhinho, um radinho, por exemplo, né? E então esse rádio, às vezes, ele não consome tanta pilha, no caso, né? Aqueles radinhos de pilha de antigamente, tinha uns radinhos que você colocava um carrego de pilha, e o carrego de pilha durava, às vezes, 30, 40 dias, né? E a pessoa escutando a emissora lá, tranquilo. Porém, outros rádios, às vezes, só porque é um pouco mais moderno, da mesma marca até, já vinha consumindo mais tensão, ou seja, a mesma carga de pilha durava menos, né? Então, o que isso acontece? É simples. Quando você vai projetar qualquer circuito, você tem que prestar muita atenção com os seus divisores de tensão. Porque toda vez que você faz um divisor de tensão, né, através de resistor, porque é possível a gente fazer divisor de tensão com outros tipos de componente, né? E em se tratando principalmente de tensão alternada, você tem outros mecanismos. Por exemplo, é possível você fazer um divisor de tensão usando um capacitor, né? No caso com tensão alternada. Mas enfim, como para alimentar um circuito eletrônico normalmente precisa de uma tensão contínua, logo você vai usar um divisor de tensão com resistor, né? Então o que acontece? Se você começa a fazer vários divisores de tensão num circuito, porque um circuito, dependendo do seu tamanho, ele pode ter até 30, 40 divisores de tensão, né? É muito comum isso aí na eletrônica analógica. Então você vai montar um amplificador, você precisa de ter divisores de tensão, você vai montar um circuito de alarme, enfim. Hoje em dia os divisores de tensão é fundamental. Não tem como você projetar um circuito para dizer assim, esse aqui não tem nenhum divisor de tensão. Se você vai polarizar um transistor, por exemplo, você já tem que fazer um divisor de tensão, né? Então por isso que às vezes a pessoa vai polarizar um transistor, ele polariza, né? Vocês devem estar se perguntando o que é polarizar um transistor. Nós vamos chegar lá. Quando a gente vai falando sobre transistores, a gente vai explicar o que é polarizar um transistor. Então quando a gente vai polarizar um transistor, tem muita pessoa que vai polarizar um transistor, e aí o que ele faz? Ele precisa de obter uma tensão aqui de polarização do transistor, porém ele coloca resistor de baixo valor aqui, né? Ele consegue a polarização, né, normal, porém vai ficar um consumo totalmente desnecessário desse divisor de tensão. Agora imagina que você, por exemplo, tem um circuito aí que ele tenha 10 divisores de tensão, e cada divisor de tensão desse, só os divisores, eles comem, por exemplo, ele consome aí seus 20 mA, né? Então o que vai acontecer? 10 vezes 20 mA, né, já vai ser 200 mA, ou seja, o seu circuito já vai consumir 200 mA totalmente desnecessário, sendo que você podia estar alterando o valor desses resistores, por exemplo, igual aqui, ó. Se nós calcular aqui, né, deixa eu pegar aqui a calculadora só para vocês terem uma ideia. Então se nós pegar aqui a calculadora e fazer aqui, ó, por exemplo, 10.000, ou vou na hipótese de que aqui seja 12 volts, né? Então veja só, se pega aqui 12 e divide, né, por 10.470. Olha só,
Então o consumo de amperagem desse divisor de tensão aqui, ó, ele vai consumir 1 miliampere, né? Então é muito baixo, ou seja, é um consumo muito baixo mesmo, é totalmente insignificante, né, para um circuito. Mas é possível fazer esse divisor de tensão de forma que ele consome menos ainda. E eu vou obter aqui no centro a mesma tensão, né? Eu posso alterar, multiplicar por 10 o valor desse resistor aqui, em vez de eu colocar 470E, aqui eu coloco 4K7, e aqui em vez de eu colocar 10K, eu coloco 100K. Eu tenho a mesma proporção, porém daí o consumo vai ser extremamente, ou seja, 10 vezes mais pequeno. Aí no caso aqui está dando 1 mA, se eu fizer essa modalidade, o consumo vai ficar sendo apenas 100 microampere, né? Então você vê, uma simples modificação nos valores do resistor, eu posso estar diminuindo o consumo do meu circuito de uma forma extremamente imensa, né? Então agora imagine se eu fosse fazer esse divisor de tensão aqui, ó, por exemplo, e colocasse aqui 1K e aqui, por exemplo, 47R. Eu teria a mesma tensão aqui no centro, mas só que o consumo ia ser 10 mA, né? Então quer dizer, imagine se eu tivesse, por exemplo, 10 ou 50 divisor de tensão, com cada um consumindo 10 mA, né? Então seria, no final das contas, ia ser um consumo exagerado, totalmente desnecessário. Bom, até aqui eu creio que vocês já entenderam a importância de levar em consideração quando você vai montar um divisor de tensão, né? Você pode estar perguntando, tá, mas e o fator de eu colocar resistores muito alto aqui, isso vai implicar, vai causar algum defeito? Então, pessoal, esse detalhe aí é um detalhe que é importante observar pelo seguinte: quando você coloca resistores muito altos aqui, você, então já que é assim, eu vou colocar aqui 1 mega, no caso, nesse exemplo aqui, né? Colocar aqui 1 mega, e aqui eu vou colocar 47K, por exemplo. Você vai conseguir fazer a divisória aqui? Vai, normal, você vai obter a mesma voltagem aqui. Só que enquanto mais você ergue o valor desses resistores aqui, mais baixo vai ser a corrente aqui no centro, né? Então isso vai ficar, ou seja, vai ficar mais flexível, mais maleável, né, por assim dizer, ali no centro. Então, vamos supor, quando você divide uma tensão, quando você obtém uma tensão, e aí o que acontece? Essa tensão fica com amperagem extremamente baixa, ela fica com uma tensão muito vulnerável a modificar o seu valor. Por exemplo, se eu coloco resistores muito alto aqui, esse centro aqui vai ficar tão flexível, né? Ou seja, com amperagem muito baixo, que qualquer, às vezes, um menor campo magnético que estiver próximo ao seu circuito, ele pode fazer com que essa voltagem desse centro aqui altera, né? Então isso aí seria, vamos dizer, uma inconveniência. Mas aí você perguntar, e tem como resolver isso? Eu ter um divisor de tensão que não consuma muita energia e ao mesmo tempo eu não correr esse risco de ter essa flexibilidade? Tem. Aí entra o capacitor, ou seja, você faz o divisor de tensão e aqui, em paralelo com esse resistor de baixo, que você coloca um capacitor. Então o que acontece? Quando você coloca o capacitor, é claro que daí o capacitor vai ter que ter uma capacitância aí de seus 10 microfarad, por exemplo, né? Uns 10 microfarad já é o suficiente para poder ter uma certa fixação, né? Eu chamo assim, pessoal, estou falando esses nomes assim, justamente para vocês entender. Eu estou fazendo comparações muito simples para que vocês entendam. Então, quando você liga um capacitor aqui no centro, aqui, ó, em paralelo com esse resistor de baixo aqui, é a mesma coisa de você colocar vamos supor, se você pega um remo, por exemplo, imagina um remo daqueles que a gente usa para poder remessar o barco para frente, né? Então você pega o remo, se você pega o remo e move ele fora da água, o que vai acontecer? Você fica ali o dia todo e o barco não sai do lugar, né? A não ser que você comece a aumentar a velocidade tão rápido ao ponto que o simples peso do ar seja o suficiente para poder empurrar o seu barco para frente. Mas quando você começa
colocar o remo na água, você nota que aí você tem empuxo, né? Ou seja, o barco começa a deslocar para frente. Por quê? Porque a água tem peso, né? E aí que entra uma coisa interessante, pessoal. Eu estou fazendo essa comparação do remo para você entender a importância do capacitor e como é que ele se comporta. Vamos supor que nesse mesmo barco você esteja dentro do barco, e aí você, em vez de você ter um remo, vamos supor que a pá dele seja 10 centímetros, por exemplo, você tem um remo que a pá dele seja, por exemplo, meio metro, 50 centímetros. Então o que vai acontecer? Quando você colocar aquela pá dentro da água de meio metro, você vai ver que uma puxada só o barco vai se deslocar para frente e fazendo com que quase que o remo nem venha para trás, né? Por quê? Porque o tanto que ele está pegando a água ali é bem grande, né? E agora se você pega um remo que a pá dele, por exemplo, seja 2 centímetros, aí você vai ter que passar várias vezes dentro da água para poder o barco começar a se deslocar. Eu estou fazendo essa comparação para vocês entenderem claramente o que é um capacitor. Então eu estou integrando aqui a explicação de resistores, né? No caso divisor de tensão ali, com o capacitor. Por quê? Porque a gente já começou a falar sobre capacitor e é justamente sobre o capacitor que a gente vai dar continuidade, né? Então veja só que interessante. Aí então se eu coloco, por exemplo, eu quero fazer é chamado aqui de desacoplamento também, né? Esse recurso aqui. Então se eu coloco um capacitor aqui, ó, né? Em paralelo com esse resistor aqui, e eu coloco um capacitor, por exemplo, de alguns picofarad, vai ser a mesma coisa de eu tentar mover o meu barco para frente com um remo que tem uma pá de 1 milímetro de largura, né? Então, quando eu afundar aquele 1 milímetro dentro da água e mexer, praticamente não vai mudar nada, né? Ou seja, eu consigo vibrar 1 milímetro dentro da água com uma certa velocidade. Agora, se eu colocar uma pá de meio metro dentro da mesma água, eu não consigo vibrar mais ela. Então, essa aí é a hora que o capacitor trabalha com filtragem. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, se eu vou soltar a simulação aqui para vocês verem que interessante. Olha aqui, ó. Essa forma de onda que vocês veem aqui em amarelo, né? É a forma de onda que está sendo pega aqui, ó. Eu coloquei aqui. Espera um pouquinho, deixa eu tirar aqui umas informações aqui para não atrapalhar. Então o que acontece? Deixa eu fazer a simulação aqui de novo. Olha só que interessante. Então essa onda aqui em amarelo é justamente aqui, ó, conforme vocês viram, né? Aqui na ponta de prova com a letra A aqui, ó, né? Então eu coloquei esse diodo aqui, pessoal, justamente para a influência do capacitor não passar para cá, para vocês verem exatamente a importância do capacitor em uma fonte, né? Em uma fonte de alimentação. Então aquele tum que acontece no alto-falante do amplificador é justamente esse soquinho aqui, ó. Esse soquinho aqui isso é amplificado. E essa frequência aqui, ó, ela fica exatamente com 120 Hz, né? Por quê? Porque a frequência da rede é 60 Hz, mas é 60 Hz o ciclo todo, né? Então aqui como é meio ciclo, né? Então esse ciclo aqui, vamos supor que esse ciclo estava para lá de baixo. Então quando começa daqui, volta e chega aqui, então é um ciclo. Então é 60 Hz a completa de um ciclo completo, né? Mas como aqui ele se tornou 2 semiciclos, então cada 2 semiciclos é um ciclo. Então logo foi para 120 Hz, né? Então conforme vocês veem aqui, ó, esse risco de azul aqui, pessoal, ó, essa onda que está no gráfico azul aqui, ó, é justamente a onda que está depois do diodo aqui, ou seja, no capacitor, né? Então o que o capacitor está fazendo aqui, ó? Eu coloquei esse trimpote aqui, ou seja, esse potencial aqui, justamente para poder modificar a carga, né? Então repara só que interessante, ó, quando eu aumento aqui a carga, ó, ou seja, quando eu aumento não, quando eu diminuo a carga, né? Coloquei aqui no caso agora 1K, então suponhamos que aqui é 12 volts, então 1K a carga é menor, né? Então se a carga é menor, olha só, a energia vem aqui, carregou o capacitor, aí aqui ela começa a baixar, mas só o capacitor, por a carga ser pouca, o capacitor consegue alimentar o circuito. Vamos imaginar que isso aqui seja um circuito eletrônico, um rádio, um toca-fita, um toca-disco, né? Vamos imaginar uma televisão, enfim, uma carga qualquer, né? Ou mesmo uma lâmpada, ou mesmo um amplificador, enfim,
uma carga qualquer. Imagina que isso aqui seja uma carga, né? Então, repara que quando eu diminuo a carga, né, aumentando aqui a resistência do potenciômetro, o que que acontece? Vem o semiciclo, carrega o capacitor, né, e o semiciclo começa a cair de novo. Só que daí, devido ao capacitor estar carregado, e o capacitor no caso aqui tem 1000 microfarad, então ele consegue alimentar essa carga até que o próximo pulso venha, né? Então se vocês verem aqui, ó, quando o próximo pulso chegou, a diferença de potencial da onde estava, ou seja, o que precisou de ser recarregado no capacitor foi uma diferencinha mínima, né? Então essa diferencinha, eu posso dizer para vocês que é como se fosse um degrau. Imagina você subindo, vai com a bicicleta numa escada, que os degraus dela sejam bem pouquinho de diferença de um do outro. Vamos supor um degrau aí de meio centímetro apenas, né? Então você vai naquele lugar que os degraus sejam de meio centímetro. Você vai descer com a bicicleta ali, ó, você vai sentir uma pequena vibraçãozinha só. Por quê? Porque aqueles degrauzinhos de meio centímetro, que tem ali de um degrau para o outro, né, aquela diferença de meio centímetro que tem de um degrau para outro, praticamente não vai dar muita vibração ali na bicicleta, na verdade. Mas agora, imagina que em vez de meio centímetro, começa a subir para 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros. Já imaginou você descer uma escada com a bicicleta que os degraus sejam, por exemplo, de 20 em 20 centímetros, né? Então vai dar uma trepidação na bicicleta extremamente grande. Então veja bem, agora isso que é curioso. Eu vou fazer essa comparação e vocês prestem atenção na comparação para vocês entenderem o que quer dizer o consumo da corrente. Por isso que enquanto mais, vamos supor, eu quero fazer uma fonte, como é que eu faço? Como é que eu coloco, qual o valor do capacitor que eu vou colocar? Claro que existe um cálculo, tudo, né? Para poder a gente colocar o valor do capacitor referente à amperagem que a fonte vai alimentar. Mas esses cálculos aí, pessoal, se você for pegar esse cálculo, que existe uma fórmula, né? Não fica muito bom. Então quando você abre um amplificador, por exemplo, uma potência, né, uma potência de 10.000, 15.000 watts, você vê que os capacitores de filtro, eles são extremamente grandes, são capacitores de 20.000, né, de 30.000 microfarad, ou seja, são capacitores enormes, né. Então, nota-se que o que você precisa, se você quer uma fonte que não tenha a famosa zumbido de Ripple, que nem o pessoal fala por aí, né, que esse negócio de ficar falando nome em inglês para mim só dá dor de cabeça. Então eu prefiro logo falar do jeito mais comum que todo mundo entenda. Imagina uma escada com degraus que seja alto. Então se você for descer uma escada com uma bicicleta, por exemplo, e essa escada, o degrau seja bem alto, né, de 20 em 20 centímetros cada degrau do outro, vai dar uma trepidação tremenda, né, nessa escada. Mas veja bem, se você vai descer essa mesma escada, só que com uma velocidade, né, bastante grande, né, uma velocidade vamos supor, de 100 km por hora. A velocidade está tão grande que a bicicleta nem vai, os pneus nem vai descer lá na vala, né, chamado de vala. Esse buraco aqui, né, que não tem energia, é chamado de vala, né. Então, vamos dizer que o pneu da bicicleta nem vai chegar aqui embaixo. Por quê? Porque a bicicleta está bem embalada. E esse embalo, pessoal, é justamente a velocidade da frequência da rede. Por esse motivo, quando você abre uma fonte chaveada, você vê capacitorzinho pequenininho, né, capacitor de 100 microfarad, por exemplo, você abre uma televisão mesmo, né, eu estou cansado de consertar a televisão aqui, e eu observo isso, a fonte chaveada, por ela ter uma frequência bastante alta no chaveamento, né, não é 60 Hz, e sim tem fonte aí que trabalha com 20 kHz, tem fonte que trabalha com 40 kHz, né? E eu mesmo estou desenvolvendo uma fonte para mim que ela vai trabalhar na faixa etária aí de quase 100 kHz, né? Então, depois, mais para frente, eu vou estar mostrando um projeto para vocês dessa fonte. É uma fonte bastante complexa, ela é toda microprocessada, né? Bem interessante. E eu estou desenvolvendo essa fonte justamente para poder trabalhar com manutenção de televisão, né? Porque é interessante você ter uma fonte boa de bancada, porque quando você vai no mercado comprar uma fonte de bancada, você encontra os montes, e é um preço também bastante caro, só que é umas fontes assim, tem muito recurso, aquela coisa toda, proteção, né, corrente linear, voltagem linear, né, tudo isso, né, porém, ela tem uma desvantagem, que para o meu caso não me serve, que a maioria das fontes, a maioria esmagadora das fontes que tem no mercado,
ela vai só de 0 a 30 volts, né? Claro que se você vai trabalhar com celular, com equipamentos que seja alimentação menor que isso, tudo bem, a fonte é ótima. Mas para o meu caso, eu preciso de uma fonte que ela vai de 0 até 140 volts. Por quê? Vamos supor, chega uma televisão que ela está morta, né? E a maioria das televisões hoje, a tensão de alimentação que sai da fonte dali é 130, 120, 140, né? Essa faixa. Então o que acontece? Eu não vou precisar de estar consertando a fonte da televisão para me poder daí dizer para o cliente quanto é que vai ficar o orçamento, ou seja, para me poder ver se o restante da televisão está funcionando perfeitamente. Então eu tenho na fonte, eu só vou lá, ligo a minha fonte na televisão, funciona a televisão, se o resto da televisão está ok, funciona normal, eu vou saber que o problema só está na fonte. Logo eu vou poder dizer para o cliente qual é o valor do conserto, sem precisar de eu estar colocando peça nova ali na televisão para poder consertar a fonte. Mas voltando ao assunto aqui, então pessoal, é isso. Uma fonte chaveada, que mais para frente a gente vai estar falando sobre fonte chaveada, é importante ressaltar que esse tipo de fonte aqui é chamado fonte linear, né? Então a fonte chaveada ela tem um princípio de funcionamento um pouco diferente. Eu falo a verdade, a fonte chaveada ela veio para ficar, no meu ponto de vista, é uma das melhores fontes que existe. Tem muita gente que critica a fonte chaveada, mas eu prefiro a fonte chaveada porque ela é uma fonte que compacta, super compacta, e você consegue obter amperagens extremamente elevadas com a fonte chaveada. Bom, e depois com esse advento desses componentes, esses transistores MOSFET, que são extremamente potentes, dá gosto você fazer uma fonte chaveada com esses transistores. Mas enfim, voltando ao assunto aqui, só para vocês entenderem a importância do capacitor numa fonte. Então é isso. No caso, como eu disse, a velocidade que essa bicicleta vai descer essa escadaria seria a frequência, né? A frequência primária dessa fonte, no caso aqui 60 Hz, né? Uma fonte comum, uma fonte linear, normalmente o transformador vai receber a tensão da rede, que por padrão é 60 Hz, aqui no Brasil pelo menos, né? Em alguns lugares pode ser 50 Hz. E aí o que acontece? Essa frequência, mesmo ela passando pelo transformador, a tensão passando pelo transformador através do campo magnético, da ferragem e tudo, né? Que nas próximas aulas eu vou estar falando um pouco mais sobre transformador, e você vai estar entendendo como é que funciona um transformador, né? Que isso é muito importante, porque as pessoas, para poder conhecer a eletrônica, precisam saber como é que funciona um transformador, né? Mas enfim, isso vai ficar para uma próxima aula. Então o que acontece? Quando essa energia passa pelo transformador e faz a redução ou a elevação, né, que é assim, pessoal, o transformador ele tanto pode reduzir a voltagem quanto elevar a voltagem, né? Então ele não serve só para poder reduzir. Mas, como eu disse, isso é uma coisa que a gente vai explicar na aula de transformador. Então quer dizer, ele preserva a frequência, né? Ou seja, a frequência da bobina secundária do transformador, da bobina de saída ali, é a mesma frequência de entrada, né? Então o que acontece? São 60 Hz. Então 60 Hz para uma fonte é uma velocidade, vamos dizer assim, uma oscilação um tanto lento. Então se você não colocar um capacitor de filtro, como é o caso desse capacitor que está trabalhando com um capacitor de filtro, se você não colocar um capacitor de filtro, né, grande o suficiente para poder alimentar o seu circuito até que venha o próximo ciclo, o que vai acontecer? O seu circuito vai apresentar um zumbido, né? Então veja só, a amperagem que esse circuito vai consumir representa o peso que está nessa bicicleta. Porque vamos supor, vamos fazer uma comparação bem mais prática para você entender. E eu já falei que a velocidade que a bicicleta vai descer essa ladeira, que é uma escada, significa a frequência da energia. E o peso do cidadão que está em cima dessa bicicleta representa a amperagem que o circuito vai consumir da sua fonte. Aí vamos supor que, já que a nossa fonte é 60 Hz, então vamos imaginar que essa bicicleta vai descer a 60 por hora, né? E aí o que acontece? A distância aqui, ó, né? A distância desse ciclo do outro representa justamente esses 60 Hz. E essa profundidade aqui, ó, representa a altura do degrau, né? Então o que acontece? Se é uma pessoa bem levinha, vai descer a 60 por hora nesses degraus, que se vão imaginar, já que aqui a nossa fonte é 12 volts, vamos imaginar que o degrau seja 12 centímetros.
Então o que acontece? A 60 por hora, uma pessoa sendo levinha em cima dessa bicicleta, ele vai sentir uma trepidaçãozinha, vamos dizer assim, bem pequena, né? Mas aí o que acontece? Quando coloca peso, né? Quando coloca peso nessa bicicleta, ou seja, é um outro usuário que vai descer, uma pessoa bem mais pesado, o que vai acontecer? Aquela velocidade que está descendo não vai ser suficiente para que evite que o pneu chegue lá embaixo no degrau, ou seja, vai acontecer isso aqui, ó. Vou aumentar o peso do cidadão que está em cima da bicicleta. O que vai acontecendo, ó? Olha só, ó, ó, repara só que interessante, ó. Se vocês observar aqui, ó, vocês vão notar que agora o cidadão pesa um pouco mais na bicicleta aqui, ó. Repara que já começou a dar uma tropidação na bicicleta, né? E eu tô falando assim, pessoal, nesse linguajar bem rudimentar. Alguns técnicos que estiver me ouvindo ou me assistindo aí, vai zoar da minha cara, esse tipo de coisa. Pode tirar sal, não tem problema, né? Mas eu quero ministrar esse curso de eletrônica de uma forma totalmente simples, para que a pessoa possa assimilar com aquilo que eles têm a costume de utilizar no seu dia a dia. Porque não adianta nada ficar falando palavras técnicas aqui, falar nome científico, né? Que tem muitos professores por aí que ficam falando esses nomes científicos e coisa e tal. Ah, porque é importante falar. Tudo bem, é importante, mas isso eu vou falar bem lá mais na frente, né? Quando a pessoa já assimilar uma coisa com a outra. Aí sim é o momento de você começar a falar os nomes das coisas certinho, né? Para que a pessoa tenha a associação daí com a nomenclatura das coisas. Mas o importante é você aprender. Porque eu sempre costumo dizer, pessoal, um bom técnico não é aquele que vamos supor, ele sabe consertar uma televisão, por exemplo, mas sabe consertar aquele defeito. Então, quer dizer, existe muitos técnicos hoje em dia que ele conserta televisão, conserta rádio, conserta computador, mas é se tiver aquele defeito que ele tem em prática. O dia que chega um aparelho para ele que ele não tem familiarização com aquele defeito, pronto, ele fica perdido. Por quê? Porque ele não aprendeu, ele não conhecia a eletrônica conhecendo os componentes, ele aprendeu a eletrônica conhecendo o circuito ali fechado, né? E isso não é importante. Por isso que eu estou ensinando para vocês o funcionamento peculiar de cada componente, que é uma vez que vocês aprendendo o funcionamento peculiar de cada componente, vocês vão poder desenvolver os seus próprios projetos. E o dia que vocês pegar um circuito que tiver uns defeitos bem cabuloso, por vocês conhecer o componente, ou seja, conhecer como é que o componente reage, vocês vão poder identificar um defeito. Uma vez mesmo eu peguei um defeito na televisão que ele tinha, por incrível que pareça, tinha uma solda fria dentro do componente, né? Eu chamo de solda fria que, no modo de dizer, né? Mas era um mau contato dentro de um transistor. Foi um defeito bem bizarro, né? Faz muitos anos que isso aconteceu, mas surgiu. Então tem certos defeitos em equipamento que é tipo assim, dá até de jogar uma água benta para poder benzer, porque é cabuloso, né? Então é absurdo que é. É claro que a água benta é só uma brincadeira, mas enfim. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é que isso é muito importante, vocês conhecer o funcionamento do componente. Então, deixa eu só apressar um pouco mais aqui, porque o tempo está se estendendo, então para essa videoaula não ficar muito grande, eu vou só concluir aqui a explicação do capacitor. Infelizmente não vai dar tempo, né, para a gente entrar na parte do transistor, que vai ser isso, vai ficar para a próxima aula. Mas na próxima aula vai ser uma aula muito interessante, porque nós vamos começar a falar de componentes ativos, né, porque até agora nós só falamos de componentes passivos, né. Então veja só. Repara só, eu vou aumentar um pouco mais do peso do cidadão que está em cima da bicicleta. Olha o que vai acontecendo, ó. À medida que eu vou aumentando o peso, lembra que eu falei que o peso significa a carga, ou seja, a amperagem que essa carga vai consumir? Repara que à medida que eu aumento aqui, ó, então vai cada vez aumentando mais aqui a trepidação, ó. Ou seja, veio o pulso, carregou o capacitor, né? Aí o pulso vai embora. E o capacitor, o que acontece devido à carga, que está um pouco já exagerado, o capacitor já não consegue mais chegar, não consegue mais manter a alimentação com a mesma voltagem, até que vem o próximo semiciclo, né? Então, aí quando o semiciclo chega, a diferença de potencial daqui para aqui já é uma diferença bem acentuada. E isso vai dar um soco, esse soco de recarga de uma vez no capacitor,
isso vai ser amplificado pelo amplificador ou pelo transmissor. Vocês querem ver um circuito que é super sensível para poder amplificar esse zumbido, é transmissor, né? Assim que eu comecei a estudar eletrônica, eu fiquei muito... acho que quase todo mundo que aprende, começa a estudar eletrônica, fica muito empolgado com transmissorzinho de FM. E naquela época, eu lembro que era uma coisa que, quando você ia alimentar um transmissor de FM, por exemplo, com fonte, Jesus amado, ou seja, dava um zumbido tremendo lá no rádio. Então tem que ser uma fonte muito interessante, muito assim bem feita, para poder eliminar esse zumbido. Então o que acontece? Quando vem um semicírculo que carrega o capacitor, ele dá esse baque, ou seja, seria aquela mesma coisa da bicicleta quando sobe no próximo degrau, né? Então você vai ver aquele impacto, e esse impacto, por causa dessa vibração, o amplificador amplifica. E por que que amplifica? Se não tem sinal na entrada? Porque é o seguinte, pessoal, quando dá esse impacto, é modificado as voltagens das polarização dos transistores amplificadores de tensão que tem no amplificador, porque no amplificador de áudio ele tem dois tipos de amplificador. Todo amplificador de áudio ele tem dois tipos de amplificador. Ele tem um amplificador de voltagem e um amplificador de corrente, né? Eu costumo dizer de amperagem, né? Então, é para que fique mais fácil você entender, de corrente. Então tem um amplificador de tensão e um amplificador de corrente. A primeira etapa de um amplificador é a parte que amplifica o sinal, né? Ou seja, o nível de tensão daquele sinal, a amplitude, né? Aí depois a etapa de saída do amplificador, no amplificador pode ser ele classe D, no caso a maioria ou seja, um amplificador digital, né? Que já trabalha com PWM, outras classes de amplificador, mas sempre tem um amplificador de corrente. Mesmo que seja um amplificador digital, que ele vai ter aquela primeira parte aqui, que é a parte de amplificação de nível de sinal, né? Depois ele joga para a parte de modulação, que é o PWM. Mas é bastante complexo um amplificador digital, então eu não vou entrar nessa parte agora. Mas enfim, aí o que acontece? Quando apresenta esse soco, é modificado rapidamente, bruscamente, aquela tensão de polarização dos transistores ali, que amplifica a amplitude inicial. E por causa dessa modificação que dá, como esse transistor já está trabalhando para amplificar, eles vão refletir essa amplificação lá na saída, ou seja, lá no alto-falante. Então, onde o alto-falante vai apresentar aquele aquele zumbido nojento, né? Então, aí é onde você precisa, então, nesse caso, de aumentar o valor do capacitor aqui. Então, quanto mais amperagem a sua fonte vai ter que alimentar, maior vai ter que ser o valor do capacitor, né? Mais para frente, quando a gente poder falar um pouco de cálculo, né? Porque agora não vou entrar nessa parte de cálculo, porque não vai dar um nó na cabeça de vocês, que já basta a complexidade de entender a eletrônica. Aí se eu for falar em cálculos, você usa tal fórmula para isso, tal fórmula para aquilo, vai dar um nó na cabeça de vocês, que aí sim que vai bagunçar o currículo. Então é bom a gente ir degrau por degrau, né? Bom, pessoal, então é o seguinte, creio que vocês entenderam, né, perfeitamente como é que funciona um capacitor de filtro. É claro que o capacitor ele pode ser utilizado também para outros fins, como por exemplo usar um capacitor na função de carga, descarga, que é quando você usa um capacitor para poder trabalhar como oscilador. Sabemos também que existe a possibilidade de você fazer um oscilador com bobina, né? Mas isso é uma coisa para uma outra aula, que é quando a gente vai estar falando sobre bobinas, que é bem interessante também o funcionamento de uma bobina. Mas enfim, para essa aula de hoje, eu vou agora estar falando para vocês, explicando para vocês como é que vocês vão então estar adquirindo aquela placa da controladora versão 3, né? Então o que acontece? Deixa eu mostrar aqui um detalhe para vocês. Então, pessoal, teve um telespectador, esqueci o nome dele agora, que ele me solicitou a lista, né? A lista de componentes que era utilizado então nessa controladora versão 3. E
eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, para você estar baixando aí a lista de componentes, né? Então aqui está toda a lista de componentes utilizados nessa controladora, assim como também eu vou estar deixando o esquema completo dessa controladora, versão 3, essa mesma que controla tanto spindle quanto tupia, né? Então está aqui toda a lista de componentes completa utilizada nessa controladora. Vocês podem estar baixando esse arquivo, né? E enfim, eu vou também estar deixando na descrição os links para vocês adquirirem no Mercado Livre essa plaquinha. E por exemplo, se vocês optar em comprar com os integrados, como eu já disse, vocês podem estar optando em comprar com o integrado ou só a placa virgem, assim, só confeccionada. A plaquinha ela já está confeccionada, né? Então é industrializada, ou seja, vocês podem também estar optando em comprar com os conectores, porque às vezes vocês moram em uma cidade que fica difícil obter esses conectores, então eles falam, não, eu quero a placa com os integrados e mais os conectores. Aí eu vou estar deixando todos os links para você estar adquirindo nessas modalidades, né? Mas então é isso, pessoal. Creio que por hoje é só. Na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai estar dando continuidade então a esse curso de eletrônica, ou seja, esse mini curso de eletrônica, né? Para que assim as pessoas que vêm aí me acompanhando possam usufruir de algum benefício deste canal. Como vocês viram, pessoal, nesta aula foi uma aula bastante intuitiva, né? E eu creio que vocês tenham entendido. Se caso algum de vocês tiver alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários. E se caso você gostou do vídeo, dê aquele joinha para nós aí, fortalecer o canal. E publique também, né? Ou seja, divulga o vídeo, compartilha aí, que isso ajuda muito a crescer o canal, para que outras pessoas possam ter conhecimento desse material que a gente está disponibilizando aí. E se assim Deus permitir, muito em breve eu vou estar lançando outros circuitos eletrônicos, que é de muita importância no dia a dia da gente. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão de estar assistindo a gente aí. E que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê muita saúde e paz. E até o próximo vídeo então, se assim Deus permitir.